Olá pessoal! No episódio de hoje a gente vai compartilhar com vocês algumas dicas de como viajar de uma forma um pouco mais segura durante a pandemia. Eu sou a Bárbara. Eu sou o Castor. Essa aqui é a Nina. Oi, filha. E nós somos a família Giramundo. Então, pessoal, no episódio de hoje a gente vai compartilhar com vocês algumas dicas, algumas histórias que a gente tem vivido aí nesse período de viagens durante a pandemia, né? Lembrando que a gente é sempre bem temeroso, né, nas saídas e resistiu bastante a voltar a sair, até que a gente percebeu que a nossa saúde mental dependia disso e resolveu se arriscar um pouco. E aí a gente tem algumas estratégias para tornar um pouco mais seguro. E aí a gente vai compartilhar com vocês. Antes da gente começar a contar, então, lembre-se de se inscrever no nosso canal, curte o vídeo, comenta aí se tem alguma outra dica bacana que use, que concorda, que não concorda, e compartilha aí, nos ajuda a fazer o nosso canal crescer. Eu acho que a primeira coisa importante a ser dita é: não existe saída segura durante a pandemia, né? Nós não acreditamos que seja... Não existe, né, filha? Nós não acreditamos que enfim, exista saída sem riscos durante esse período. O que a gente acredita é que os riscos podem ser mais ou menos equilibrados e que, enfim, né, a gente tem que se responsabilizar pelas possíveis consequências. Dito isso, acho que a gente pode começar a compartilhar algumas histórias e algumas coisas com vocês que podem ser úteis para quem ainda está em dúvida se é o momento, se não é. Se não se sente seguro, fica em casa que é melhor, né? Agora, se sente seguro e quer fazer isso de uma forma com menos riscos, observa aí as nossas dicas. Dica número 1. Intensifica a pesquisa e conversa de forma franca com as pessoas do local que tu vai ir. E aí é para perguntar mesmo, né? Pergunta mesmo se tem medidas sanitárias sendo adotadas no lugar, se a lotação do lugar tem alguma limitação ou não, se está normal de sempre. E observa as respostas, né? O que a gente já percebeu até aqui? Os locais que respondem com tá tudo ok, Tudo certo, tudo não, tranquilo. tudo normal, Não. é porque não estão fazendo coisa nenhuma. Já aconteceu de chegarmos num lugar que a gente perguntou qual eram as medidas sanitárias e eles responderam com tudo certo. E o tudo certo era nada. Absolutamente nada. Nada. Então, fica de olho. Tem um selinho que é dado para alguns lugares que estão adotando e seguindo de forma bem intensa mesmo essas medidas, Isso. que é do turismo seguro, né? Deem uma olhada nisso. A gente não tem achado muito isso em campings, né? Mais pousadas e hotéis. Exato. Mas, igual, vale a pena dar uma olhada. Olá. Você vai lá dar oi? Então vai lá dar oi. Nossa, tu tá fantasma agora, gente. Faz burro. Faz burro. Vem pra cá, vai assim. Bem. Segunda dica, importantíssima. Cobre dos locais as medidas necessárias. Porque o papel aceita tudo, né? É lindo. E aí, na prática, às vezes, então, às vezes quando a gente cobra, toma conhecimento, tem um monte de regras, tem limitação de ocupação e na prática é o que Deus mandar. Que vier, veio bem. Aí não dá, né? Já aconteceu com a gente. Isso foi horrível. A gente ligou pro lugar, conversou com as pessoas, disseram que estavam tomando todas as medidas, estavam com limitação de 50% do local. E quando nós chegamos, realmente estava lindo, era só nós. Até o dia que a gente acordou, rodeado de barracas e pessoas e tudo. Não é mentira, gente. A gente dormiu
E a gente acordou ouvindo algum barulho e a gente estava cercado de barracas. A gente não conseguia nem sair de lá porque o mini estava rodeado de gente, de barraca. E aí eram mais ou menos umas 40 ou 50 pessoas. Isso. Para 2 banheiros femininos e 2 banheiros masculinos. Foi tenso, foi muito tenso, foi horrível. E aí, primeiro a gente ficou chateado com o lugar e depois a gente ficou chateado conosco, né? Com nós mesmos, por a gente não ter ido lá e ter cobrado e ter dito, cadê os 50%, né? Então, acontecer isso com vocês, cobra. Se eles disseram que tem, é porque tem que ter. Então a gente sugere aí que seja cobrado do local, né? Claro que não teria como retirar as pessoas que já estavam postas lá. Mas teria como, por exemplo, intensificar a limpeza dos banheiros, já que eram 4 banheiros para 50 pessoas, né? Número 3. Deixe o seu planejamento flexível. A gente sempre fala da importância de ter um bom planejamento, né? E ainda que ele seja muito bom, que ele seja sempre flexível. Ainda mais quando se tem inicas na vida da gente. Porém, durante a pandemia a gente tem percebido que para diminuir a frustração e os riscos, esse planejamento tem que ser mais flexível ainda. Então, às vezes a gente se programa para passar uma tarde num lugar aberto e chega nesse lugar e vê que ele tem bastante gente. Às vezes é só a questão de mudar um pouquinho esse planejamento e arrastar ele 100 metros para frente. Exato. E às vezes é necessário abortar completamente a missão, né? Não tem o que fazer. A gente foi para Jaguaruna, um lugar que a gente não conhecia, e é bem legal, hein? Vai ter vídeo. Chegando lá, a gente foi para uma lagoa que era bem legal, tinha pouca gente, assim, um lugar bem tranquilo. E ficamos lá, aproveitamos um tempo e depois a gente foi para um outro lugar que é o tal do chuveirão. O pessoal de Jaguaruna não deve saber o que é o tal do chuveirão e região. Deve saber o que é o tal do chuveirão, nós não conhecíamos, né? Aí nós, vamos lá ver qual é que é, parece ser legal. E era muito legal, ó, legal. Consegue dar um spoiler já do vídeo, não? Um spoilerzinho. Tá, uma foto então para ver o que a gente tá falando. Aí, chegando lá, tava essa galera toda que tá aí na foto. Aí é claro que a gente não ficou, né? O que a gente fez? Nós paramos o carro, um desceu de máscara a uma distância absurda das pessoas, né? Sei lá, 30 metros, 40 metros das pessoas. Para ver qual era do lugar e para tirar algumas fotos e poder entender como é que funcionava. Depois voltou pro carro, o outro foi de máscara. E foi isso que a gente conseguiu fazer, né? Tava um calor. Tava um calor. Aquilo lá tava muito convidativo. Tudo que eu queria era ficar embaixo daquela queda d'água. Mas era impossível, né? Impossível. Então, quando a gente fala é isso. Por mais que seja... Não é um lugar que a gente vai conseguir voltar na semana que vem. Não. Né? Mas é paciência, né? É a questão de conseguir medir o que vale ou não a pena arriscar. E a gente, nesse caso, achou melhor não. Planejamento flexível. Dica número 4. Esteja disposto a passar mais trabalho. Muito mais do que seria o normal. Para que a gente consiga ter medidas mais seguras, algumas coisas têm que ser mudadas na rotina da viagem, né? Sim. Então nós, por exemplo, estamos optando por não ocupar espaços compartilhados, públicos, principalmente fechados. Exato. Então, banheiros, restaurantes, nada disso a gente tem utilizado durante as viagens. Que saudade de ver aquilo. O que a gente tem feito então? Claro, algumas idas aos banheiros às vezes são inevitáveis, né? Mas a gente tenta concentrar elas o máximo possível. Nos ajuda muito o fato da Nina ainda usar fraldas, então é só os adultos que tem que passar pelo aperto. Exato. A troca de fraldas da Nina é completamente dentro do carro, No o que não é a coisa mais fácil a ser feita. Já foi, né? Já foi, mas não é mais tão fácil, mas é o mais seguro. Assim como as nossas alimentações. Isso. A gente tem tentado fazer sempre as nossas alimentações
na nossa casinha aqui, né? No nosso nano. Mas quando a gente está na estrada, às vezes é inevitável comer fora. Aí o que a gente tem feito? A gente vai na lanchonete ou no restaurante, pega tudo pra viagem e vai pro carro e come. Inclusive hoje mesmo a Nina tava pedindo pra comer no carro. Tá meio que se tornando um ritual, assim. É, e ela tá se divertindo bastante. O que nos faz pensar que tudo isso também pode gerar boas memórias e enfim, diversão, né? Que é o que conta no final das contas. É, olha aí. Dica número: Cinto. use máscara e álcool em gel. Parece bem óbvio, né? Mas o que a gente tem percebido, assim? As pessoas chegam de máscara e chegam mantendo o distanciamento e tudo mais e vão relaxando. Exatamente. Então a nossa dica é: continuem usando máscara nos espaços compartilhados, né? Agora a gente está, por exemplo, num camping em que praticamente só nós estamos usando o banheiro. Ok. Mas assim, numa situação em que tenha mais pessoas, em que mais pessoas estejam ocupando aquele espaço, sempre de máscara. Parece óbvio, mas na verdade acho que ainda não é. Não é. Pelo que a gente tem visto, não parece que não é. Então, pessoal, é assim, ficam essas dicas para vocês, né? A gente continua insistindo de que o seguro mesmo, até que estejamos todos vacinados, é ficar em casa, né? Mas algumas saídas, assim, equilibrando riscos, prudentes, né? Sabendo que a gente ainda está numa pandemia e que, enfim, algumas coisas vão ter que ficar para um outro momento, né? Claro que a gente poderia falar para vocês de alguns absurdos também que nós já vivenciamos, né? Sim. Como festas, Sim. boates lotadas, restaurantes apinhados de gente. Amor, muito. Mas vamos ficar só nas dicas para não parecer que a gente é muito ranzinho. É. Então, gente, continuem se cuidando. Semana que vem a gente traz mais um vídeo legal para vocês. Então, aguardem a gente e apareçam aqui na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Nina.